Então, dando sequência à nossa programação, concedo a palavra ao Thales para que ele faça a sua apresentação. Thales vai tratar sobre análise da dinâmica da cobertura vegetal no estado do Mato Grosso, utilizando índices de vegetação do sensor MODIS. Então, fique à vontade. Perfeito. Tô funcionando. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu trouxe como tema a questão da avaliação da dinâmica da cobertura vegetal no estado de Mato Grosso, utilizando índices de vegetação do sensor MODIS. Esse tema foi o tema da minha monografia de graduação em bacharel em Geografia, sobre orientação da professora Cristiane Francisco. E eu vou tentar trazer mais a parte metodológica e do que diz respeito às geotecnologias. E, apesar de eu gostar bastante, eu vou ter que passar um pouco mais batido na questão da contextualização que cerca todo o estado de Mato Grosso e sua evolução repentina nos últimos anos. Pode passar, Vitor. Funcionou? Ótimo. Isso aqui é só a estrutura do trabalho, como ele foi pensado, como ele foi organizado e as etapas que foram cumpridas até as suas conclusões. Não quero me ater muito, é só para ilustrar mesmo. Opa. Então, o principal objeto de estudo do meu trabalho foi o processo de desmatamento e a questão da dinâmica da cobertura vegetal no estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é o terceiro maior estado em extensão territorial do país. Também possui o 14º PIB por estado e tem o seu processo de crescimento econômico muito relacionado a um crescimento exponencial nos últimos 20 anos. Eu trouxe esse dado que representa bem isso, cerca de 300% de crescimento econômico nos últimos 20 anos, muito em função dos projetos que foram desenvolvidos para a região a partir da década de 70, e entre eles temos a questão da Revolução Verde, que traz a modernização para o campo, a instalação das agroindústrias na região, e também os grandes planos de governo para o desenvolvimento não só do estado, mas de toda a região centro-oeste, bem como as regiões periféricas do país. Foram inúmeros os macroplanos de governo, tanto do período da ditadura como pós-ditadura. Entre eles temos o Plano Nacional de Desenvolvimento e as superintendências regionais, todos visando criar as bases territoriais necessárias para que houvesse um crescimento e uma densificação do crescimento econômico desses estados, principalmente na região centro-oeste. Então, esse é o contexto em que se insere Mato Grosso. Como eu disse, esse crescimento econômico também está relacionado à questão da expansão da fronteira agrícola e, junto com isso, vem a questão do desmatamento. O Mato Grosso ele já teve boa parte do seu território de vegetação nativa devastado em função da expansão da fronteira agrícola, principalmente, e do desmatamento. Esse dado aqui da SEMA representa bem isso, que até 2007, 35% de floresta amazônica e 42% de cerrado já tinha sido desmatado no estado de Mato Grosso, e isso mostra que a região tem um problema bem interessante a ser investigado. Esse é o objetivo geral do trabalho, na verdade, além de avaliar a dinâmica da cobertura vegetal e fazer uma discussão bibliográfica em cima do tema do desmatamento e como se deu a evolução do estado do Mato Grosso, a ideia do trabalho foi justamente fazer um cruzamento entre mapas um ano de 2004 e o ano de 2014 para avaliar o quanto houve de desmatamento nesse período e, com isso, verificar o que ocorreu nesse período. Esse ano de 2004 não é por acaso, eu vou justificar ele mais à frente. E a ideia foi essa, justamente tentar mensurar e identificar
as áreas onde ocorreram mais desmatamento e as que possivelmente houve também o processo de regeneração de algumas áreas. Como eu falei, tem a questão da modernização agrária, que eu trouxe a tecnificação para o campo e que aumentou significativamente o crescimento não só da produtividade, como das áreas também que foram cobertas pelas pelas atividades econômicas, como a pastagem e a agricultura. E houve o grande boom da soja na região, não só a soja como o milho, são as grandes monoculturas responsáveis, no primeiro momento, pelo desmatamento local. Eu trouxe alguns dados, e aí eu trouxe o da Conab, que mostra as áreas plantadas ao longo de uma série histórica no estado de Mato Grosso, e fica claro que até a década de 70 pouco havia de áreas plantadas e após a Revolução Verde, esse boom da soja e do milho fica bem claro ali no gráfico. Também é perceptível nesse gráfico que a soja também é o grande responsável pela economia local do estado de Mato Grosso, sendo ela a grande responsável pelas exportações, acima, inclusive, da pecuária, como o corte de carne, por exemplo. E aí vem um outro conceito no entorno da discussão, que é a questão da fronteira agrícola. Ela é pensada como uma área potencial para a expansão das atividades econômicas e, dessa forma, essa dinâmica que inicialmente, no primeiro momento, ocupa a região mais sudeste do estado de Mato Grosso, hoje ela se encontra numa região de transição entre o bioma Amazônia e o bioma Cerrado, e justamente esse é o grande ponto de interesse do meu estudo, que a questão da fronteira agrícola que vai em direção à Amazônia, e isso passa a ser preocupante no que tange a questão da preservação ambiental. Bom, existem muitas formas, muitos autores que definem a questão de desmatamento. Eu trouxe uma mais geral e uma mais específica, uma é do Santos, que trata o desmatamento como algo relacionado a qualquer tipo de corte de feição, e tanto de fitofisionomia de floresta quanto de cerrado, seja qual for o tipo de vegetação, qualquer tipo de corte raso é caracterizado como desmatamento. Já o INPE, como ele faz a questão do monitoramento das áreas desmatadas no país, eles entendem o desmatamento como um outro processo, que não só constitui-se do corte raso, mas também da questão da degradação ambiental de uma área, que a gente sabe que o processo de desmatamento não é apenas o corte, ele inicia de uma forma, como a retirada da copa da árvore, depois ele evolui para a queimada das áreas para serem devastadas, e depois vem com outro processo em cima, que é a questão do uso dessa terra que foi preparada e desmatada para um uso posterior. E por isso o INPE denomina de áreas degradadas. Bom, esses são os dois principais projetos que o INPE tem em termos de monitoramento dessas áreas desmatadas, o PRODES e o DETER. O PRODES tem uma série histórica desde 1988, e ele é baseado em imagens Landsat e Cibers, e eles têm um monitoramento com taxas anuais de desmatamento das áreas pertencentes à Amazônia Legal. Já o DETER é um programa mais recente, contextualizado num plano que o governo lançou em 2004 para combate ao desmatamento, que eu vou falar um pouco mais à frente, e tem como grande diferencial no DETER o uso das imagens MODE, com uma resolução temporal de 1 a 2 dias. Os pesquisadores do INPE conseguem quinzenalmente preparar alertas das regiões onde possivelmente estão ocorrendo desmatamento, o que agiliza muito no processo de combate, de fiscalização
já que o programa do DETA ele não é isolado, ele pertence a um conjunto de uma política que integra os órgãos ambientais, como o IBAMA, o INCRA, e a ação mesmo de polícia de fiscalização. Então, é um sistema que foi planejado para justamente combater o desmatamento praticamente tempo real, já que as imagens de moldes têm uma resolução temporal de 1 ou 2 dias. E, passa aí, por favor. Aqui são alguns gráficos, esse é justamente do PRODES, das taxas anuais de desmatamento. A série é mais antiga, mas é possível observar que até o ano de 2004 havia uma variação muito grande das taxas de desmatamento, e foi justamente em 2004, com a introdução dessa nova política de ações integradas do governo com todas as esferas políticas, tanto estaduais e municipais, que houve um controle maior do desmatamento e houve redução drástica das taxas, tanto que nunca mais se verificou taxas como a do passado. E isso é perceptível no gráfico, tanto do PRODES como vai ver agora no DETER. Ambos evidenciam que houve uma redução drástica das taxas de desmatamento. E em termos de política, eu comentei desse plano, que é o PPCD-AM, que é o Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que é um macroplano do governo justamente para atender essa necessidade não só de preservação dos biomas brasileiros, mas também de controlar a questão do desmatamento. E dentre muitas das diretrizes desse plano, tem a questão do fomento às práticas sustentáveis, também a criação de novas unidades de conservação, a questão da fiscalização integrada com outros órgãos, e em escala, na escala mais estadual em relação ao Mato Grosso, há um subplano do próprio PCCD-AM, que é o PPCD aqui, que é um plano de prevenção e controle de desmatamento na escala do Mato Grosso. Então, não só um plano estadual, como um macro federal, justamente para tentar controlar a questão do desmatamento na região. Junto a isso, também é importante salientar a questão da moratória da soja, isso um incentivo também do governo para que não só a soja, mas é porque ela é mais representativa em Mato Grosso, mas demais culturas de monocultura que sejam apenas comercializadas, esse tipo de cultura de regiões com áreas legais, ou seja, que não está havendo desmatamento ilegal. E isso contribuiu muito para que também os índices de desmatamento reduzissem na região, assim como a agricultura de precisão, e aí pode vir também uma questão do papel da Embrapa nesse contexto, de você melhorar as técnicas de cultivo e cada vez menos demandar explorar novas áreas e assim dinamizar o desmatamento. Então, cada vez menos há incentivos para que abram-se novas crateras ou novas clareiras na floresta e novas áreas sejam desmatadas. Esse foi um grande avanço que nós tivemos nos últimos 10 anos, e por isso o ano de 2004 é emblemático por isso, por ser ser a data de início da diminuição dessas taxas. Bom, qual o papel da tecnologia nesse caso? A gente pode entender que tanto sensoriamento remoto como geoprocessamento, principalmente sensoriamento remoto, ele é baseado no estudo de detecção de qualquer tipo de mudança, e isso pode ser verificado com qualquer tipo de distúrbios causados no ambiente. E isso é detectável pelo sensoriamento remoto através das imagens de satélite. Então, como proposta metodológica para esse trabalho, a ideia é justamente utilizar a imagem de sensores para justamente tentar verificar esse processo que é o desmatamento. E no caso, uma metodologia mais simples, fazendo ano a ano, uma detecção de um ano para o outro e não temporal ao longo dos 10 anos, pela dificuldade de aquisição de imagens e processamento desses dados. Então, optou-se por obrigado, por uma metodologia de subtração de um ano para o outro. Nesse caso, também utilizamos a questão do índice de vegetação. Esses índices que são nada mais do que uma razão entre bandas,
eles permitem realçar melhor ou identificar melhor as feições no ambiente. No nosso caso, é a vegetação. E esses são os dois dos principais índices utilizados na área acadêmica. O NDVI é um índice muito utilizado para relacionar de forma simples a banda do infravermelho e a banda do vermelho, que são bandas onde a reflectância da vegetação é mais pungente. E o EVI, que é um índice que ele tende a melhorar o NDVI por utilizar também a banda do azul e tentar, através de constantes verificadas de forma de campo, eles tentam diminuir, o EVI ele tem como principal abordagem tentar diminuir os distúrbios causados pela atmosfera e pelo solo. Então, ele tenta ser um índice melhorado em relação ao NDVI, e isso também passa a ser interessante na questão da identificação das feições na região da Amazônia. Por favor. Por que o sensor MODE? Além dele abranger uma grande área, ele permite essa questão do uso temporal. Ele tem uma frequência temporal de 1 a 2 dias, e ele traz diversas imagens quase que diárias, já que ele é acoplado tanto no sensor Terra, no satélite Terra quanto no Aqua, e eles ficam revisitando a mesma área diversas vezes ao longo do tempo, o que traz uma quantidade enorme de fonte de dados. Eu trouxe aqui só alguns dados básicos sobre o MODE. Ele também possui 36 canais de resolução espectral, ou seja, 36 bandas, e o grande problema mais compreensível do MODES é a questão da resolução espacial, que varia de 250 a 1000 metros o tamanho do pixel. O que pode parecer ruim num primeiro momento pela baixa resolução, porém, tratando-se de uma região como a Amazônia, onde boa parte trata-se de vegetação, é uma resolução até boa de ser utilizada. Bom, esse seria a questão, são as informações básicas do sensor MODE. O que ele traz entre os diversos produtos que ele traz, um que me chamou a atenção e que eu resolvi aplicar nesse estudo é o MOD 13, que ele já traz pronto os índices de vegetação. Então, é uma compilação de 16 dias de imagens, então eles procuram as melhores imagens com a menor cobertura de nuvens possível e refinam essas imagens e traz como produto final imagens compiladas a cada 16 dias, já com os índices calculados. E o que facilita bastante quando você quer estudar temporalmente uma região e você demanda desses índices. Porque se você for calcular na mão mesmo, fazendo os procedimentos padrões de correção atmosférica, correção geométrica, você levaria muito tempo. E o MODES tem esses produtos, não só esse, como outros, para outros tipos de estudo, como oceanografia, eles também têm produtos, mas para toda superfície terrestre é um sensor que traz esses produtos que agiliza muito nas pesquisas de uma forma geral. Bom, a área de estudo seria complicado tratar de todo o Mato Grosso, verificar o desmatamento no estado inteiro, até porque ele é composto não só pela região amazônica, mas também pelo Cerrado e o Pantanal. E essa diferença de vegetação seria difícil determinar valores que você pudesse identificar tanto o que seria vegetação da Amazônia quanto do Cerrado e Pantanal. Optou-se utilizar apenas a região da Amazônia como alvo da pesquisa e para identificar as áreas onde foram mais desmatadas. Ela corresponde a cerca de 54% do território de Mato Grosso e, apesar de estar apesar de ser uma região da Amazônia, você ainda encontra alguns residuais de cerrado e outros tipos de vegetação não só densa, mas também estacional, o que representa uma área de dinâmica de vegetação muito grande, com várias fitofisionomias. Bom, essa aqui é a área de estudo, então a região da Amazônia em Mato Grosso. Embaixo temos uma imagem composta do Landsat 8, do ano de 2014,
que inclusive eu usei de referência para realizar os procedimentos metodológicos, mas aqui é só para ilustrar mesmo a região de estudo. Bom, em termos de metodologia, era preciso determinar qual o período do ano utilizaria as imagens MODES para poder realizar essa detecção de mudança. Baseado no artigo do Marcuse et al., eu verifiquei que a região onde há menos interferência para os índices de vegetação seriam os momentos do ano das estações secas. No caso de Mato Grosso, o período menos chuvoso é o período de julho. Por isso, a seleção das imagens para o mês de julho, nos anos de 2004 e 2014. Aqui, além disso, houve uma integração de todas essas fontes de dados, inclusive a imagem mosaico do Landsat para o ano de 2004 e para o ano de 2014, que eu utilizei de referência, mas as outras fontes do IBGE e do Ministério do Meio Ambiente, que são os dados vetoriais. Tudo isso foi integrado dentro do ArcGIS e, em seguida, foram feitos procedimentos metodológicos. Numa primeira etapa, houve a análise da cobertura vegetal e foram testados diferentes valores de corte tanto para o NDVI quanto para o EVI, através de muitos testes, utilizando inclusive alguns ajustes estatísticos do programa DETER que eles disponibilizam, o INPE disponibiliza, mas foram muitos testes até chegar num padrão de corte que eu pudesse identificar o que é a área de floresta e o que não era a área de floresta. E após essa definição, que de fato foram feitas as reclassificações das duas classes, o que seria floresta e o que não seria floresta, e na terceira etapa, no caso, foi feita a reclassificação e aí sim foi possível fazer o cruzamento entre os mapas, porque estão com os dados nivelados. Bom, essa quarta etapa foi justamente a parte do cálculo de detecção de mudança de um ano para o outro, uma subtração simples de uma imagem de um ano para o outro, e depois veio a parte da quantificação do quanto que houve de área desmatada do ano de 2014, do ano de 2004 para o ano de 2014. E o quanto também poderia estar indicando áreas de regeneração. Dentro da metodologia, verificamos que, em função da resolução espacial do MODES, um pixel talvez não estivesse representando necessariamente uma mudança de um ano para o outro. Então, era necessário excluir áreas que fossem menores que 4 pixels, porque simplesmente poderia estar ocorrendo uma mudança de sinal de um ano para o outro e não necessariamente isso representa um processo. Esse que é o grande desafio, porque você está cruzando pixels, você não está cruzando, você não está identificando o processo, porque o processo de desmatamento ele vai muito além de um pixel. Então, esse foi adotado como critério a exclusão de áreas menores aí que 25 hectares, para evitar justamente esses distúrbios não previstos. E, por último, por fim, a validação desses dados. Será que essa metodologia, de fato, ela se mostra satisfatória? Ela tem esse potencial todo para identificar áreas desmatadas? Então, uma das formas da gente verificar isso é pelo processo de validação, o uso de amostragem, ou seja, pontos coletados em campo. Como verdade de campo, obviamente eu não podia para Mato Grosso fazer isso, então eu utilizei a imagem mosaico do ano de 2014 do Landsat 8 como a verdade terrestre, e aí no processo de validação verifiquei área por área classificada na amostragem e foi verificando se realmente houve uma diferença de um ano para o outro, e aí chegamos aos resultados estatísticos que eu vou mostrar um pouco mais à frente. A metodologia utilizada é do Congalton, que ele determina que para cada 1 milhão de acres são necessárias 50 amostras. E no nosso caso eu optei por usar um pouco mais de amostras, mas em torno disso também, de 50 amostras a cada acre. 1 milhão de acres. Bom, aí são as tabelas, justamente no primeiro momento
quando eu fiz a reclassificação das áreas, o que seria floresta e não floresta, já de cara foi possível perceber que de um ano haviam mais áreas para o mesmo valor que eu utilizei de corte. Houve um decréscimo de vegetação de 2004 para 2014, que era obviamente esperado, porém o meu grande interesse era talvez identificar o que seria de fato desmatado e o que talvez estivesse regenerando, e como a gente veria isso espacialmente, e por isso a questão dos mapas. Essa primeira tabela é justamente para o NDVI, que apontou uma diferença aí de cerca de 6,5% de 2004 para 2014 como perda de vegetação. Pode passar. Esse seria o mapa resultante desse cálculo de detecção de mudança, de diferença de um ano para o outro. As áreas em vermelho estariam indicando áreas com desmatamento, e as áreas em verde, eu sei que não ficou muito bom em função da base, que é a imagem Landsat 8, mas o que estaria em verde estaria indicando justamente as áreas onde possivelmente houve regeneração. O que eu pude verificar, analisando os mapas, principalmente é que onde houve mais desmatamento, ou que os índices estão indicando, já eram áreas que em 2004 eram bordas de áreas desmatadas. E onde estava havendo mais regeneração eram em áreas já com entorno, em 2004, já de área de floresta. Então, a tendência é que áreas desmatadas fossem em áreas com outros tipos, próximas a áreas de outros usos, e aí temos tanto a questão da agricultura quanto da pastagem como os principais usos ali da região, e essas bordas de uso onde ocorreram mais desmatamento. Enquanto mais para o interior da floresta, houve mais áreas regeneradas. Pode passar, por favor. Bom, isso agora são a tabela resultante do EVI. O EVI, pelo que eu li bastante, ele tende a identificar mais biomassa, ou seja, é natural que ele me mostrasse mais áreas desmatadas e, da mesma forma, mais áreas regeneradas, porque ele é muito mais sensível. Porém, não necessariamente essa mudança de sinal de um ano para outro significa que foram apenas nas regiões de floresta. Pode ter ocorrido também em áreas de agricultura, por exemplo, e isso aí fica difícil de verificar pela resolução espacial das imagens. Pode passar, Vitor. Bom, e esse seria o mapa resultante, então, da aplicação da diferença de um ano para o outro com o índice de vegetação EVI. E ele realmente identificou muito mais áreas desmatadas do que o NDVI, que a partir também de certo ponto ele sofre uma saturação e não consegue identificar mais do que o que ele mostra a partir de um certo valor do próprio NDVI. Bom, esses são os pontos amostrados dentro da área. Cada ponto foi coletado baseado naquela metodologia de 50 amostras mais ou menos para cada 1 milhão de acres. E no caso do NDVI foram cerca de 900 amostras que foram necessárias para validar, 700 e poucas para a classe desmatadas e 200 e pouco, ou 100 e alguma coisa para a área de regeneração, e cada ponto teve que ser verificado se realmente houve uma mudança de um ano para o outro. Essa é a tabela resultante. Esses são os dados estatísticos em que eu utilizei tanto o índice capa como o índice de exatidão global. Esse exatidão do produtor corresponde justamente aos erros de omissão, e o do consumidor os erros de comissão. Esses são índices estatísticos muito aplicados nesse tipo de trabalho, e pode-se dizer que esses valores alcançados foram muito satisfatórios, principalmente o índice capa, que além o exatidão global ele faz uma verificação se determinada classe foi de fato classificada corretamente. O índice capa ele é um pouco mais elaborado,
e ele inclui, inclusive, os erros de omissão, ou seja, ele inclui também as classes que não foram classificadas corretamente, por isso ele apresenta valores mais baixos em termos de classificação, porém um índice kappa no valor 0,83 é considerado um índice muito bom. E aí seriam os pontos amostrados para o EVI e também para um processo de validação com os resultados também apresentados nessa tabela. Verificou-se que o EVI ele não foi tão bom os resultados estatísticos quanto o do NDVI, muito em função de algumas classes, como de regeneração, muitas vezes não estarem necessariamente na área de floresta. E isso influencia muito, por exemplo, no índice kappa, que são os erros de omissão. E por isso esse índice vai para 0,58, que parece ruim, porém ainda é considerado um índice bom, razoável. E quanto à exatidão global, que é um índice um pouco mais genérico, ele acabou tendo um valor muito alto. Porém, assim, os resultados alcançados foram dentro do esperado e satisfatórios. E eu trouxe algumas conclusões. Tanto os resultados do mapeamento apresentaram índices estatísticos que passam confiança, ou que passam uma verdade de campo que nos dá segurança para afirmar que a metodologia, apesar de simples e de rápida resolução, ela apresenta uma acurácia boa dos dados. Então, ela pode ser que ela realmente é confiável. Uma segunda conclusão é que o valor adotado, o valor de corte que eu me refiro para determinar o que era floresta e não floresta antes do cruzamento dos mapas, talvez não fosse o melhor método para identificar, já que nem sempre o valor de corte ele representa em si toda a classe. Então, provavelmente, valores um pouco mais baixos, mais próximos do que eu determinei, fossem vegetação também de floresta, e eles não foram englobados da mesma forma que em outras áreas, com outros usos, os valores foram considerados como classe floresta e não necessariamente eram florestas. Mas isso é um erro esperado e faz parte da metodologia, então não é nada lastimável. Notamos também que provavelmente houve superestimação das áreas regeneradas, principalmente com o EVI, justamente por essa questão da sensibilidade à biomassa. A presença a detecção de áreas regeneradas muitas vezes ocorreram em áreas que não eram de floresta. E isso pode ter sido uma variação de ano para ano, mas não necessariamente essa mudança de desmatamento. Pode passar, por favor, Vitor. Vitor. Bom, outras conclusões é que os índices, tanto o NDVI como o EVI, eles têm um potencial muito interessante para análise de cobertura vegetal, porque eles facilitam muito a identificação do que é vegetação e não é, independente da sua área de estudo, se é o Mato Grosso todo ou uma microbacia, eles de fato realmente ajudam muito a identificar as áreas de vegetação, então mostram um potencial muito interessante. Na região da Amazônica facilita porque são muitos dosséis florestais, mas também não é possível apontar com certeza se um índice é melhor que o outro. É óbvio que o EVI ele procura diminuir as influências atmosféricas e de solo com a introdução da banda azul, mas não necessariamente, nesse caso, no meu trabalho, eu posso apontar, o índice do EVI foi muito melhor que o NDVI, portanto, esse é melhor. Não, eu acho que seria necessário outras formas de identificação, tanto validação em campo, como outros tipos de dados para me dar essa certeza. Então, como eu falei, por eu ter determinado um valor de corte, eu também estou eliminando determinados valores que talvez fossem de fato vegetação, ou eu estou superestimando áreas. E isso é um erro que faz parte do trabalho. De uma forma geral, esse produto MOD 13 do Moody's,
é bastante interessante. Como eu falei, ele é uma compilação de 16 dias de imagens do Moldes, com refinamento, com correções já realizadas pela própria distribuidora. E esse produto 13, que se no caso são os índices de vegetação já calculados, facilitaram muito esse procedimento metodológico, porque eu teria que, no caso, aplicar outras técnicas até chegar aos resultados que eu alcancei, utilizando diretamente essas imagens de produtos. Pode passar, por favor, Vitor. Por fim, em termos de detecção de mudança, nós temos eu utilizei um cálculo de diferença, né, de um ano para outro, mas acredito que o ideal para você acompanhar o processo de desmatamento, no mínimo, seria interessante utilizar imagens com série temporal, ou seja, ano a ano seria o ideal nesse caso, não uma análise de um ano, de 10 anos, como eu tive que fazer entre um ano e o outro. Seria interessante uma metodologia de verificação anual do processo de desmatamento, para realmente verificar se a área que eu identifiquei como regenerada ou desmatada, se no ano anterior ela realmente estava já pertencendo a essa classe ou não, ou foi simplesmente um erro de sinal ou uma variação de sinal de um ano para o outro dos índices. E um outro detalhe, tem essa questão da limitação do sensor Moldes, enquanto a resolução espacial, que corresponde a uma área aí de 62.500 metros quadrados, o que muitas vezes você acaba englobando mais de uma classe dentro do pixel. Porém, pensando em área de Amazônia, a gente acha que o Moldes ele atende às necessidades do estudo. Bom, é isso, pessoal. Obrigado.